Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro e último vídeo dessa maravilhosa obra, Por Quem Cristo Morreu, uma análise crítica sobre a extensão da expiação do David Allen. David Allen é doutor em Novo Testamento e ele é perito, especialista na carta aos Hebreus, porque a sua tese de doutorado, ele trabalhou a carta aos Hebreus, inclusive ele estuda esse livro há mais de 50 anos. E a sua tese, ele defende, que quem escreveu Hebreus foi Lucas. Inclusive, a Carisma trouxe, e eu fiz o review dessa obra aqui, a obra Autoria Lucana de Hebreus, dele. É a posição dele, que ele defende, e outros estudiosos também defendem, que foi Lucas que escreveu Hebreus. Então, é um livro maravilhoso, principalmente na reconstrução histórica ali. É top. Se você não assistiu esse review, a Autoria Lucana de Hebreus, do David Allen, que eu fiz 3 vídeos aqui, assista. Essa obra aqui foi lançada em 2019 e eu comprei ela e na época eu fiz o review. Então tem aqui ainda o primeiro review que eu fiz dessa obra, 2019. Mas foi um review bem resumido, Eu mostro só o sumário. Nesse novo review que eu estou fazendo, e esse é o terceiro vídeo e último, eu mostro no primeiro vídeo o sumário, no segundo vídeo eu mostro detalhes da obra e no terceiro vídeo eu vou mostrar mais detalhes. Porque o David Allen, ele escreveu essa obra para rebater uma outra obra, que é maravilhosa também, uma obra reformada calvinista, e nessa obra tem 21 capítulos, aonde vários estudiosos, teólogos, historiadores, trabalham a questão da expiação limitada. E a expiação limitada é um dos pontos do calvinismo que entende que Cristo não morreu por toda a raça humana. Cristo morreu por classes de pessoas. Cristo morreu por pobres, por ricos, por negros, por brancos, classes de pessoas. Ele não morreu por cada ser humano no mundo. E a sua morte e o seu sangue foi eficaz em relação aos eleitos. Então, Cristo não morre por todos, ele morre pelos eleitos que haveriam de ser salvos. Por isso a expiação é limitada aos eleitos que ele salvou. E o David Allen, como arminiano, discorda totalmente disso, porque a Bíblia não ensina a expiação limitada, mas sim a expiação ilimitada. Cristo morre por todos. E ao morrer por todos, isso não é universalismo, porque o universalismo é o conceito herético, que todos serão salvos crendo ou não. O arminianismo não crê nisso. Cristo morre por todos, mas os benefícios da morte de Cristo, da expiação de Cristo, só são obtidos àqueles que creem. Por que todos não serão salvos? Porque nem todos creem. Simples assim. Então, o nome do livro, que é muito bom também, maravilhoso, é Do Céu Cristo Veio Buscá-la, que são 21 capítulos que os teólogos ali, os eruditos, trabalham a expiação limitada no decorrer da história da igreja e também nas escrituras, segundo eles, E o David Allen rebate nessa obra aqui, Então, ele defende que a morte de Cristo foi por todos e não por um punhado de pessoas, e segundo a visão calvinista, são os eleitos, Eu, como não sou nem arminiano nem calvinista, eu estou longe dessa briga aí. Eu estudo as duas escolas, mas a Bíblia não é arminiana nem calvinista, tá, queridos? A Bíblia, não adianta você querer arminianizar ou calvinizar as escrituras. Por isso essa briga. Os calvinistas pegam os textos prediletos e os arminianos pegam os textos prediletos, porque há textos que não se encaixam com a visão calvinista e há textos que não se encaixam com a visão arminiana. E aí? Como vamos fazer? Porque há textos que validam a posição calvinista e há textos que validam a posição arminiana. Como também há textos que invalidam a posição calvinista e há textos que invalidam a posição arminiana. É por isso que eu não sou nenhum nem outro. Não dá. Se eu falo que eu sou arminiano, o que eu vou fazer com os textos que bate de frente com a minha visão, com a minha posição arminiana? E aí? Eu vou distorcer a Bíblia?
Não dá, queridos, não dá. Mas eu respeito quem é arminiano e quem é calvinista, tá? Eu respeito. Até porque ninguém é obrigado a ser arminiano e calvinista. Não é imposto. Você tem que ser arminiano. Isso é conversa fiada, viu, gente? Não vá pela cabeça de ninguém. Eu conheço a linha arminiana, tanto a clássica como wesleyana. Inclusive, eu já fiz lives aqui explicando as diferenças entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. Conheço a visão reformada, o calvinismo clássico de 5 pontos, o calvinismo de 5 pontos, o hipercalvinismo. Eu conheço. Porque tem um material sobre isso e já estudei sobre isso. Agora, o fato de conhecer não significa que eu concorde com tudo, né? Então, ó, nessa terceiro vídeo, eu vou mostrar a última parte da obra, aonde David Allen ele vai trabalhar, tá? E ele faz uma crítica, né? Uma análise crítica aqui dos capítulos que a obra do céu que Cristo veio buscar, ela trabalha. E essa obra defende a visão reformada, a visão calvinista. E esse ponto, em um dos pontos do calvinista, que é a expiação limitada. Essa obra você pode adquirir, foi traduzida para o português e é muito boa, tá, gente? Para quem é calvinista, para quem não é, para entender, aqueles que não são calvinistas, para entender a expiação limitada, esse livro é muito bom, tá? Não vou aqui desmerecer o livro, jamais. Apesar de não concordar com a posição, é um livraço. Então aqui, ó, parte 3, a extensão da expiação, uma análise crítica. Vamos lá. Tá na página 803. Tá aqui, ó. Uma análise crítica do céu que Cristo veio buscar, a obra, né? Ele começa aqui falando dessa obra. O David Allen não desmerece a obra, tá? Ele só discorda da posição da obra que tenta defender a expiação limitada. E ele começa trabalhando desde o primeiro capítulo, que quem trabalha o primeiro capítulo dessa obra, quem tem, pode até conferir aí, é o Michael Hank, que é um doutor em História da Igreja, que é calvinista. E ele tenta provar que os pais da Igreja, a teologia ali primitiva, defende a expiação limitada. Na verdade, não defende. Não defende. Até porque não eram os assuntos, né, que eram trabalhados ou tratados naquela época. Mas, quando você lê os pais da igreja falando sobre a morte de Cristo, a expiação de Cristo, você vai perceber que não há ali uma limitação, mas uma expiação ilimitada. E aqui é interessante que ele fala, né? Ele vai citar aqui, ó, J.I. Parker, um grande estudioso, tá? Um homem de Deus. Eu tenho obras aqui dele, que ele morreu com 95 anos, o Parker. Ele morreu recentemente, faz uns 3 anos, 4, não sei, 5, por aí. Eu não pesquisei. Que ele faleceu, tá? E ele era calvinista. E o J.I. Parker, ele foi muito infeliz, né? Porque ele faz um comentário, e eu vou ler aqui, ó, porque tem a famosa obra, né, do John Owen, que foi um grande teólogo, mas falou um monte de besteira, tá? E tem gente aí do meio reformado que idolatra o cara, né? Esse é o problema. A idolatria é terrível. Como se o cara fosse um inerrante. E nessa obra aqui, ó, dele, A Morte da Morte na Morte de Cristo, ele defende a expiação limitada e ele fala que o arminianismo é heresia. Fala um monte de besteira, tá? Um monte de besteira. O John Owen, né? Tem gente que idolatra esse cara, vai ficar chateado, né? Mas eu não estou aqui para idolatrar ninguém, gente. Não idolatro ninguém, nenhum teólogo, esquece isso, tá? Ninguém deve ser idolatrado. Idolatria é pecado. Diz assim, ó: J.I. Parker contribuiu na apresentação bem escrita e repleta
de grandes elogios ao livro. Muitos se lembrarão de sua introdução mencionada anteriormente, a edição da obra aqui, ó, A Morte da Morte, na Morte de Cristo, que você pode adquirir essa obra. Ela foi traduzida para nosso idioma, para o português, de John Owen, mais de 50 anos antes. Parker se referindo à sua antiga introdução, à edição de Banner of Truth, de 1959, que ele fez o comentário, né? Ele fez o comentário ali, a introdução dessa obra, de 59, em inglês. No atual prefácio, nos informa: estou contente de poder dizer desta vez que nada vejo nela que precise ser modificada ou retratada. Então, na primeira edição em inglês, a introdução que escreveu foi o Parker, J. Parker. Então, depois, na segunda edição em inglês, que saiu depois, alguns anos, 50 anos depois, Parker, ele fala que não vai mudar nada daquilo que ele escreveu em 59. E o que ele falou? Ele falou absurdos daqueles que discordam da expiação limitada. E aqui o David Allen, em uma nota de rodapé, ele vai falar aqui, ó, daquilo que Parker, de maneira infeliz, fala. Olha só o que J. Parker fala no prefácio dessa obra, A Morte da Morte, na Morte de Cristo, na versão em inglês, tá? Acho que também em português, eu não tenho essa obra. Não tenho essa obra. Mas você que tem essa obra, pode verificar aí a versão em inglês, a introdução, né, do Parker, vê se tem aí. E ele vai falar justamente isso. Aqui, ó. Há muito estou preocupado com o tom estridente e crítico da introdução de 1959 de Parker a essa edição da obra de Owen. Aqui está uma lista da linguagem umbíqua e às vezes não caridosa que ele emprega acerca daqueles que afirmam a expiação ilimitada, a saber, os arminianos. Olha o que o Parker fala sobre aqueles que defendem a expiação ilimitada. Ele fala que é antibíblica, destrutiva para o evangelho, princípios não saudáveis de exegese, meu Deus, falazes, desonra a graça de Deus, desonra a Deus, desvaloriza a cruz, ele usa essa expressão 3 vezes, faz Cristo ter morrido inutilmente, destrói a base escriturística da segurança, princípio antibíblico de autossalvação, perigoso e equívoco, distorce o evangelho, confusão mental, priva a Deus de sua glória e trivializa a fé e o arrependimento, nega a soberania de Deus, fé degenerada, sentimentalismo barato, apresentação degradadora, novo evangelho superficial, faz de Cristo uma figura débil e fútil, que bate desconsoladamente na porta do coração humano, o qual ele não é capaz de abrir, vergonhosa desonra para Cristo e solapa os alicerces. Owen nos informa que se tivéssemos ouvidos, ele nos ensinaria como crer no evangelho e pregá-lo. Owen fala um monte de besteira, de asneira sobre o arminianismo, tá? É só ler a obra. E assim Parker, na introdução dessa obra, tanto na primeira edição em inglês, em 59, como anos depois, tá? Ele fala a mesma coisa, ele falou que não vai mudar nada, tá? Então, ele critica e fala que a expiação ilimitada, nesse caso os arminianos, são desonestos, são antibíblicos. Então, isso aqui é terrível, quer dizer, só os calvinistas têm a visão correta. A visão calvinismo é o evangelho, como diz Spurgeon, que eu gosto muito de Charles Spurgeon, mas falou besteira também, dizendo que calvinismo é apenas um epiteto, é apenas um apelido. Calvinismo é evangelho, não é evangelho. Calvinismo não é evangelho, tá? Não adianta calvinizar as escrituras. Então o Spurgeon errou, mas há calvinistas que concordam com isso. É complicado, então é difícil.
Aqui ele começa a trabalhar o texto, né? Primeiro capítulo, análise do capítulo de Michael Hank. Confiamos no sangue salvador, a expiação definida na igreja primitiva, aonde o Michael Hank, você que tem essa obra pode pegar e verificar, ele pega várias citações de vários pais da igreja que para ele trabalha a expiação limitada. Mas ele é até sincero, o Hank, em dizer que essa não era a questão que os pais da igreja trabalham, né? E os pais da igreja, gente, não trabalhavam isso. Não trabalhava isso. Todos, se você pega aí os pais da igreja, os principais, né? Quando cita a morte de Cristo, a expiação de Cristo, sempre fala em relação à extensão. Assim também como Agostinho, tá? Clemente de Roma, que ele vai trabalhar aqui, ó. Justino Marte, tá? Então ele faz uma análise, o David Allen, do capítulo aí do Michael Hank, que é doutor em história da igreja e tenta provar a expiação limitada nos pais da igreja. Só tenta, mas não consegue. Então ele vai citar Clemente de Roma, Justino Marte, Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão, Jerônimo, Agostinho de Hipona. Inclusive aqui tem quando ele trabalha os pais da igreja, aqui na obra, na parte 1, ele trabalha várias frases, né? Várias palavras, várias expressões, comentários de Agostinho de Hipona sobre a morte de Cristo. E nunca tem um teor limitado, mas sim ilimitado. Próspero de Aquitânia. Depois ele vai analisar o capítulo de David Hogg, suficiente para todos, eficiente para alguns. Expiação definida na igreja medieval. Aqui ele vai trabalhar o Godescalco, vai trabalhar o principal teólogo dessa época, né? Tomás de Aquino. Enfim, muito bom. Vamos correr aqui. Depois ele vai analisar o capítulo de Paul Real, Calvino, linguagem definida e expiação definida. Na parte 2, no outro vídeo que eu fiz, eu mostrei lá para você que o Allen, ele pega uma enxurrada de comentários de João Calvino, comentários das institutas dele, de seus comentários, pregações sobre a expiação. E há um debate no meio do reformado se Calvino de fato defendia a expiação limitada ou a expiação ilimitada. Lembrando que não foi Calvino que criou os 5 pontos que levam o seu nome, né? Calvinismo, não foi. Foram os discípulos dele. E quem sistematizou a teologia de João Calvino foi o seu sucessor em Genebra, Teodoro de Beza. Teodoro de Beza. Se tem algum calvinista aqui, algum irmão calvinista, querido irmão, ouvindo isso e conhece o calvinismo e conhece a história, sabe que eu estou falando a verdade. Tá? Até porque eu não falo aqui em verdades, né? Tudo que eu falo aqui é documentado, baseado em obras. Tá bom? Eu sou honesto nisso aqui, que não tem desonestidade não. Então, a análise do capítulo aqui, do Paul Hell. Calvino defendeu a expiação limitada ou ilimitada. É claro que o Paul Hell vai trabalhar que Calvino defendeu a expiação ilimitada. Mas o David Allen traz aqui muita coisa sobre Calvino, mostrando que você pega as obras dele, que ele trabalha essa questão, vai demonstrar que João Calvino era mais inclinado à expiação ilimitada do que à expiação limitada. João Calvino. É claro que a gente cita esses camaradas, gente, mas esses camaradas não é a Bíblia, tá? Não é a Bíblia. É bom você conhecer esses camaradas, o conceito, tá? Mas Calvino não é inerrante, nenhum teólogo é inerrante. Nós não somos católicos romanos, tá? Que coloca esses homens aí, esses homens são canonizados, né? No pedestal. Não. Toda idolatria é pecado, inclusive a idolatria das ideias. Fulano falou, então é certo. Armínio falou, então é certo. Negativo.
todos são pecadores. E Calvino errou como todos nós erramos. Mas nesse sentido aqui da expiação ilimitada, Calvino está certo. A Bíblia não ensina expiação limitada. A Bíblia ensina expiação ilimitada. Isso é claro. É por isso que eu não sou calvinista. Não dá para ser calvinista não, David. Adotar todo o pacote. Assim também como não dá para ser arminiano. Eu já expliquei isso aqui em vários vídeos, né? Tem gente que não vai gostar disso aqui que eu estou falando, mas eu não vou pela cabeça de ninguém. Não vou. Conheço os dois sistemas, mas os dois sistemas têm problemas. Tem pontos fracos e fortes. Simples assim. Vamos lá. Aqui depois ele vai analisar a análise do capítulo. É claro que nessa obra do Céu Cristo Veio Buscar, todos os comentaristas ali são calvinistas, né, gente? Todos. Aqui ele vai analisar a análise do capítulo de Raymond Blackter, culpando Beza, o desenvolvimento da expiação definida na tradição reformada. Que ele vai trabalhar, tá, esse capítulo, tá, sobre Teodoro de Beza, que foi o sistematizador da teologia de João Calvino, e foi ele que assumiu a cadeira depois da morte de Calvino lá em Genebra, certo? Vamos correr aqui. Depois você tem uma análise do capítulo de Lee Gates. Se eu pronunciei errado aí, eu peço perdão. O Gates, né? Lee Gates, ou Gatz. O Sínodo de Dort e a expiação definida. O Sínodo de Dort foi lá na Holanda que aconteceu. Não dá para falar, me aprofundar aqui, mas ali, só para você entender, para aqueles que não conhecem, né? Os discípulos de Jacó Armínio eram chamados de remonstrantes. Armínio havia morrido, tá? Eles estudaram a teologia de Armínio, aquilo que Armínio escreveu sobre expiação, sobre a eleição, sobre predestinação, estudaram e elaboraram 5 pontos, que foram chamados os 5 pontos da remonstrância. Depois os remonstrantes, depois do Sínodo de Dort, os remonstrantes serão chamados de arminianos, ou discípulos de Armínio. Então, mas na época ali, eram remonstrantes. Eles levaram 5 pontos ao Sínodo de Dort, na Holanda. Tá? E eles, Dort, eles defendiam totalmente oposto, né, de Armínio, a eleição, a predestinação, no que se refere à visão calvinista. Apesar que esse termo não existia ainda, esse termo foi criado depois, tá? Mas eles defendiam aquilo que os calvinistas defendem hoje. Então eles pegaram, durante um ano, eles estudaram, ponto a ponto, e elaboraram os que são chamados agora os 5 pontos do calvinismo. Porque os 5 pontos do calvinismo, eles só surgiram para rebater os 5 pontos da linha arminiana, que era chamado na época de remonstrantes. Por isso que você estuda os 5 pontos de cada, não bate. Um é contra o outro. Só um ponto, só o primeiro ponto é que ambos concordam. O primeiro ponto é a depravação total, que o pecado de Adão, do homem, atingiu todas as áreas do ser humano: moral, espiritual, física, tudo. Então, por isso, depravação total. Mas no segundo ponto em diante, ambas as escolas soteriológicas não concordam. Então você tem aí, tá, a ideia, os 2 pontos, né, de vista, os 5 pontos da linha arminiana e os 5 pontos da linha calvinista, e a briga até hoje. Vai brigar até o céu, meu querido. Você vai parar quando chegar ao céu, porque não dá. Parece que o pessoal quer conhecer a mente de Deus, né? A mente de Deus é infinita, é insondável. Mas enfim, então tá aqui, ó. Hoje você tem vídeos aqui no YouTube sobre esse sínodo,
Você tem artigos, você tem livros sobre isso, você pode pesquisar aí. Então, o Lee Gates, nessa obra Do Céu Cristo Veio Buscá-la, ele trabalha aqui o Sínodo de Dort e a expiação definida, que o David Allen vai falar um pouquinho aqui, ó. E deixa eu ler aqui rapidamente, ó. Lee Gates nos leva em um passeio pelo Sínodo de Dort e é um passeio informativo. O capítulo de Gates é um dos mais importantes do livro. É criterioso, porque o cara não é desonesto. Ele é calvinista, mas não é desonesto. Tem muitos arminianos desonestos, assim também como tem muitos calvinistas desonestos. Tem muito pelagiano e semi-pelagiano que fala que é arminiano, mas não é. Assim como tem muito calvinista, tá, que fala que é calvinista, mas não é calvinista. Então o Lee Gates, ele é criterioso, e aqui está elogiando o David Allen, tá, a sua postura criteriosa e respeitosa, né? É criterioso com boas notas de rodapé de fontes primárias e secundárias, e escrito de forma clara e envolvente. O capítulo demonstra lucidamente 3 verdades, uma ou mais das quais foram e continuam a ser ignoradas ou negadas por muitos da tradição reformada. Como eu falei, tem muita gente desonesta no meio reformado, né? E o arminianismo também é reformado, que Armínio era reformado. Primeiro, havia alguns calvinistas presentes no sínodo que claramente afirmavam que Cristo morreu pelos pecados de todos os homens. Opa! Segundo, os cânones de Dort finais foram redigidos de tal forma a não excluir essa posição de dentro da doutrina reformada ortodoxa. Então havia lá calvinistas, lá no sínodo de Dort, que defendiam a expiação ilimitada. Quem traz isso é o Lee Gates. Tá? Terceiro, a teologia reformada do início do século XVII, sobre a questão da extensão da expiação, não era de forma alguma monolítica. Ela não era uma coisa unânime. Não era. Tinha gente que defendia e tinha outros que não defendia. Tá? O capítulo está dividido em 3 seções. O capítulo aqui do Lee Gates, que ele trabalha o sínodo de Dort e a expiação definida. A primeira parte examina o contexto histórico de Dort. Gates declara que a sua intenção é colocar o sínodo no contexto histórico e fazer algumas observações quanto à diversidade entre os delegados. Ele consegue fazê-lo muito bem em um resumo de 3 páginas. O cara é bom, hein? A segunda parte aborda especificamente os cânones de Dort sobre a morte de Cristo. Gates corretamente observa o fato de que os remonstrantes foram permitidos a participar das primeiras sessões do sínodo, mas foram expulsos em janeiro devido à sua postura política e manobra obstrutiva. Não obstante, Gates pensa que aos remonstrantes foi dada uma audiência justa no sínodo. Gates nota que Balkan Curral às vezes se queixava do tratamento dado a eles, remonstrantes, não nas mãos de alguns delegados, mas ele tenta colocar isso de lado ao declarar que as opiniões arminianas eram matérias bem conhecidas no registro público. Penso que alguém achará que o registro do que ocorreu em Dort indica também uma quantia razoável de postura política. O sínodo foi político e manobra obstrutiva pelos delegados. Diante disso, eu penso que o capítulo de Gates precisa de algum contrapeso histórico dos estudiosos arminianos. Então ele elogia Gates, tá? Mas está aqui em relação aos arminianos, assim, sobre a expulsão deles no sínodo, tá? O Allen mostra aqui que parece que deixou um pouco a desejar. O Gates, né? Ele discute os debates sobre a suficiência e eficácia da expiação e a diversidade de respostas reformadas ao emprego arminiano da fórmula. Gates pensa que a posição arminiana sobre a suficiência faz uso da primeira parte da fórmula lombardiana e a desenvolve mais. Aí vai falando, tá? Vai citando aqui o capítulo, vai analisando o capítulo, enfim. Você pode até baixar aí
em PDF de graça aí, você vai no Google, sobre o Sino de Dort e os seus documentos, tá lá, você pode baixar para ler, caso você queira. Depois ele vai fazer uma análise do capítulo de Amar de Jabala, controvérsia sobre a graça universal, um exame histórico. Aqui não vou saber pronunciar, tá? Que ele vai falar sobre Moisés Amirou, sobre o universalismo hipotético, o calvinismo de 4 pontos, que exclui, né, a expiação limitada. Enfim, então, olha, excelente. Depois ele vai fazer uma análise do capítulo de Carl Trueman, a expiação e a aliança da redenção. Joe Owen, sobre a natureza da satisfação de Cristo. Aí vai trabalhando, gente, é um livro. Que livro, cara. Você que é calvinista pode discordar, mas você não pode chamar o Allen de desonesto. Você pode falar, não, eu defendo a expiação limitada, mas o Allen fez um trabalho maravilhoso. Assim como essa obra também, Do Céu Cristo Veio Buscá-la, que é uma obra que trabalha a expiação limitada, mas é uma obra maravilhosa. Muito boa, não posso falar, criticar. Você pode discordar, tá? Mas, se você quer um relato dessas duas obras, só se você tem que comprar as duas e ler as duas, estudar as duas. Aí tire as conclusões por você mesmo. Se vocês gostaram desse terceiro e último vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo continue derramando as suas preciosas bênçãos sobre a sua vida e sua família e seu ministério. Até as próximas indicações.